Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Biólogo Igor Maquieira na área, canal Ciência e Meio Ambiente. Obrigado pela sua presença, pela sua participação e, antes de mais nada, pela sua inscrição. Eu montei aqui um material realmente fantástico, uma pequenina palestra a respeito dos dados que a Organização Meteorológica Mundial divulgou recentemente, agora perto do Dia da Terra, tá? Foi uma data bem escolhida para eles divulgarem isso, não só eles, né, como outros aí, mas assim, alguém apertou o botão do pânico. E vocês vão entender o porquê. Eu vou apresentar aqui os dados, tá? E de acordo com esses dados, vocês tirem as suas conclusões, tá certo? Espero que vocês gostem do material, mete o dedão no like, compartilhe bastante, faça o canal crescer antes de mais nada. Vamos lá, vem comigo, vamos junto aqui. Vamos lá. Então, gente, isso daí foi o que a OMM alegou agora no relatório, né, anual, destacando o avanço contínuo das mudanças climáticas, etc. Foi um comunicado, inclusive, de imprensa, e o relatório está em PDF também. Eu vou colocar, esses links já estão na descrição. E tem vários pontos ali que me chamaram a atenção. Esse é um deles, tá? Que vai ser explicado mais adiante, né? De janeiro de 93 a dezembro de 2002, eles colocaram 2,27 milímetros por ano, né? A subida do nível do mar. Depois de janeiro de 2003 a dezembro de 2012, 3,3, e agora colocaram 4,62 milímetros, tá? Milímetros. E como é que se chega a isso? Aí muitos podem falar, professor, são marégrafos ou são satélites, né? Ali tem até a dicasinha que está escrito a parte da altimetria de satélites. E muitos podem falar, são dados 100% confiáveis. Mas tem um porém, contudo e entretanto nisso daí. E não sou eu que contesto isso, tá? E com dados oficiais. Dados do lado forte, eu vou aportuguesar aqui as palavras, Denison ou do forte Denilson, tá? Mais precisos que satélites sobre o nível do mar. Isso daí foi uma entrevista que o pesquisador hidrográfico lá da NSW Austrália, o Dr. Daniel Fitzheim, disse que os dados registrados pelo órgão oficial, tá, no porto de Sydney são mais precisos que os satélites para medir esse nível do mar. E tem uma polêmica também aqui, e quando se fala em nível do mar, a gente não tem essa exatidão. Tem como medir com exatidão 71% da superfície terrestre, né? Não. Mas tem uma coisinha que realmente mede e muito bem isso daí, que são os marégrafos. E curiosamente vocês vão ver um pouquinho mais à frente que os marégrafos não batem com os dados de altimetria de satélites. E vocês vão ver também o porquê. Mas esse pesquisador, eu estou falando de um dos melhores pesquisadores hidrográficos, tá? E ele falou a Sky News, o link está ali do vídeo, que o BOOM, que é o Serviço Meteorológico lá da Austrália, começou a registrar o nível médio do mar por volta em 1914. E os dados mostram que eles sobem e descem na faixa de 15 centímetros. Então nós temos vários processos, tá? Aí sim, por exemplo, a OMM junto com o IPCC, que são órgãos ligados à ONU, a esse painel do clima, isso que ele cita até tem razão, né? O ajustamento isostático, né, glacial, parte de expansão térmica, etc.,
Sendo que esse ajustamento, para vocês entenderem, esse ajuste das águas, dependem de fatores naturais, esses fatores que levam a essa subida ou não em algumas partes do mundo, também como afundamento, às vezes, de partes ali do fundo marinho, podem elevar ou não, né, afundando ou subindo ali, ele vai gerar dados demonstrando uma subida ou não do chamado nível do mar. Mas ele mesmo coloca aí de forma prudente. Ainda temos El Ninho, Laninhas também perturbam isso, tá? Marés, que é bem conhecido, ciclos lunares. Agora, ele disse que os níveis são afetados diariamente pela rotação da Lua ao redor da Terra e pelos planetas que se movem ao redor do Sol em órbitas elípticas. Tá? Vocês podem notar aqui através das imagens, lá do Forte Denison, tá? Tá ali, né? Nível do mar, desde 1914, e notem que bacana, ó. 1914, 1,11 metros, 24, 0,98. Depois em 44, 0,97. Em 54, 1 metro. Em 64, 1,09. Ele apresentou esses dados nessa entrevista. Extremamente relevante. Vale a pena vocês assistirem. Mesmo quem não sabe inglês, vai entender basicamente o que está sendo explanado ali através dessas imagens. Depois de 74, 1,09. Em 84, 1,02. Em 94, 1,04. Em 2004, 1,08. Em 2014, 1,12. Em 2019, 1,05 metros. Ora, professor, mas no início, ali fala, né, que 4,62 milímetros por ano, tá? Calma, guarda esses dados, tá? E os 3,3 aqui, porque eu vou chegar lá. Tá? Eu vou chegar lá. Por quê? É agora. Isso daqui saiu há um tempo atrás, mas é bem atual. Muito atual. Muito. Isso aqui tem a ver com paleogeofísica e geodinâmica. Tá? Isso saiu na International Journal of Engineering Science Invention. Então é publicada, tá? E o que isso daí está nos dizendo? Vamos lá. A curva oblíqua ascendente fornece o recorde de altimetria de satélites NOAA em 2015. Mas ali a gente está falando de 2023, professor. Calma, vocês vão entender. Proporcionando uma elevação tendência de 2,9 milímetros, 0,4 por ano. O campo amarelo que vocês estão vendo marca o campo dos fatos observacionais. Tanto o registro original de altimetria de satélite, que é a linha vermelha, tá? A linha vermelha que está aqui abaixo, né? E o registro de gravidade, que é a linha azul, foram subjetivamente levantados para lidar com a tendência crescente do registro NOAA. A tendência crescente, professor. Vamos lá. É a curva da NOAA que deve ser abaixada no campo amarelo e uma taxa média de 0,45 milímetros por ano. Isso daqui que eu estou apresentando, tá? Foi o artigo que que esse autor publicou na época, né? O Niels Axel Murner, ele publicou isso daí, tá? Um grande especialista realmente nessa área aí.
Então, as medidas de altimetria por satélite começam lá no final de 92. O primeiro registro publicado no início de 2000. Né? Então, o que acontece aí? Em 2003, quando vocês reparam aí, podem reparar, o mesmo recorde foi inclinado para um aumento de 2,4 milímetros por ano, marcado com uma seta e uma linha rosa. Inclusive, o pesquisador, né, o Nils Axel, teve uma discussão acalorada no Moscow Academy of Science, em 2005, junto com o grupo do IPCC, que ele disse, e o IPCC disse o seguinte: tivemos que fazer isso, caso contrário, não seria tendência. Aí ele fez a acusação de manipulação e etc. Né? Os primeiros registros gravimétricos do GRACE indicaram um rebaixamento do nível do mar de 0,12, mais ou menos 0,06 milímetros por ano, que no caso aí é a linha azul que vocês estão vendo aqui, ó. Essa linha azul aqui, ó. Tá? Essa linha azul aqui, ó. E o que aconteceu? O que aconteceu? Este valor medido foi hipoteticamente, entre aspas, corrigido para a isostasia glacial global, de modo que se ajustou a altimetria do satélite, a tendência, marcada por uma seta e uma linha rosa, que é o que vocês estão vendo ali. Os fatos observacionais, né, estão dentro da zona amarela, e também quando os registros da NOAA e da UC são inclinados de volta às medições originais, ou seja, quando a gente remove as chamadas correções, ambos os registros caem dentro da zona amarela, tá? Dentro da zona amarela. Então, aí vai pegar ali 0,45 milímetros por ano e 0,65, né? Ou seja, ambos juntos em 0,55, 0,10 milímetros por ano, tá? E isso implica que os registros de altimetria do satélite foram significativamente ajustados para documentar um forte aumento do nível do mar global, que é uma das questões chave do verdadeiro horror que infelizmente a gente vive com esses dados. Ah, professor, mas eles fizeram isso de novo? Mais ou menos isso, tá? Mais ou menos, né? Eles reivindicam isso, o negócio do nível do mar, e etc. Mas temos um estudo muito bacana, que é essa daqui, né? A era da aceleração do nível do mar por causa das medições de satélite, né? Altimetria de satélite. Esse artigo aqui, que é um pouco extenso, é de 2020, recente, ele trata justamente dessa questão central, né? Alegando que não tem como a gente afirmar que essa aceleração, ou melhor dizendo, essa subida do nível do mar em algumas localidades, vocês podem pesquisar isso diretamente da sua casa através dos marégrafos, tá? Em algumas localidades tem realmente uma subida, em outras não, tá? Sendo que essa subida não acompanha, os marégrafos não acompanham o que os satélites dizem, né? Vocês vão ver o porquê. Esse trabalhinho aqui, ele confronta justamente isso que eu estou apresentando aqui. Então aqui, as anomalias médias globais e mensais do nível do mar observadas por altimetria de satélite azul e sobrepostas com os resíduos do OLS, tá? Que é a parte ali da medida. O que acontece aí?
quando a gente coloca esses dados, a gente chega numa tabela que é apresentada, né, nesse artigo, que eu acho que vocês vão ficar um pouco assombrados, tá? Eu não quero entrar muito aqui na parte técnica, eu quero entrar na parte um pouco mais fácil para todo mundo compreender. Estão vendo isso daqui? Né? Aqui são algumas localidades, tá? Localidades da parte de medição. E o que acontece aqui? Tá? Estão vendo aqui, ó, né? NA não aplicado, não estimulado e por aí vai. Aqui tem algumas medidas, tá? Que entram dados de modelo, tá? Então, tabela 1, soluções de modelo, todas as incertezas são NA, não aplicável, NE, não estimável, né? E assim vai. SE, erro padrão. Então, vocês podem notar, puxa, professor, estou vendo aqui algumas medidas, né, que está o NE, não estimável, então. Né? O NA, não aplicável. Ué, professor, então você está querendo dizer que entra uma estimativa para se colocar o nível médio global do mar? Nos dados de satélite, sim. Ora, professor, mas por que então que está dando essa subida aí? Né? É algum Viagra? Não. Não é isso. Tá? Sendo irônico aqui, o que está acontecendo justamente é a massagem, vamos dizer, nesses dados. Os dados são torturados até colocar o que se quer. Né? O que se quer. Mas antes de eu entrar nessa questão, eles reivindicaram também a taxa de calor dos oceanos, que subiu de 21 para 21,1 graus, isso comparando com 2016. Ora, em 2016 nós tivemos o super dos supers El Niños, tá? Apesar da fase ODP, né, que é a oscilação decadal do Pacífico ali na fase fria, enfim, né, do sistema Argo, eles gostam de citar isso. O sistema Argo ele é recente, né, os dados são recentes. A gente não tem bons dados antes do programa Argo ser comissionado em 1998. Então, vamos colocar aí por volta de 25 anos de dados, não são uma boa linha de base para essa comparação, né, que justamente leva séculos, milênios, para se manifestar o conteúdo de calor. Inclusive, algumas reportagens comuns que eu estou dizendo aqui, tiveram a prudência, parabéns, alguns pesquisadores que foram entrevistados, que eu não conheço, tá, de alegar, olha, a gente não pode afirmar que esse calor nos oceanos está vindo, né, por causa do CO2. Né? A gente tem que estudar isso de forma mais profunda, com mais ética e etc. Né? Parabéns ao pessoal, até porque eu vou divulgar no canal também que foram descobertos mais de 19 mil vulcões, atividade vulcânica submarina aí, tá? Isso influencia bastante nessa parte de energia e calor para os oceanos. Agora a gente tem dados de temperaturas do mar, né? Principalmente medições de superfície com a qualidade variável. Gostaria que explicasse a OMM, tá? A Segunda Guerra Mundial, né? 1º de setembro de 39 a 2 de setembro de 45. Então, após isso, o homem começa a liberar muito CO2, muito carbono. Então, eu gostaria justamente que fosse perguntado, né, como que a gente chegou num gráficozinho bem interessante
porque a temperatura da superfície do oceano realmente caiu entre os anos 40 e 80. Né? Se a Segunda Guerra termina em 45 e as emissões de CO2 começam a crescer e muito, né, com a grande industrialização e etc., né, o uso dos combustíveis fósseis que são atacados, então o aquecimento global tirou férias durante esses 40 anos, foi isso mesmo, né? Saiu de recesso, ou o conteúdo de calor nos oceanos, os fluxos de calor global, né? Tem a ver com um sistema climático que é muito grande, complexo, mal compreendido ainda, sim, mal compreendido essa parte de trocas de calor, isso não está totalmente compreendido, né? E que exibe uma independência significativa do suposto condutor do aquecimento global, né? Que vocês só colocam aí no caso o CO2 antropogênico. Então tem alguns gráficos, alguns artigos, inclusive de pessoas que trabalharam para o IPCC, o painel da ONU. Vocês podem ver aqui esse gráfico que está na sua tela, observar a amplitude e a rapidez das fases naturais de aquecimento e resfriamento pré-1950, né, que às vezes excedem mais ou menos 1 grau por século. Tá aqui no Holoceno, né, os estudos de Rosenthal et al. 2013, né, e o suposto aquecimento antropogênico pós-1950, que é efetivamente indetectável ou indistinguível da variabilidade natural. Né? A gente justamente está aqui. Ó. Então nós tivemos alguns períodos, 2 períodos, aliás, de natural warming, né? Aquecimento natural, resfriamento natural, e agora diz, e vejam como é um pouco irônico, né? Humanos causando isso, né? Justamente no tempo recente, tá? Aqui está o link do IPCC. Em outras palavras, Rosenthal e outros autores foram capazes de reivindicar uma taxa de aquecimento moderna sem precedentes. Mas o que eles fizeram? Eles escolheram a dedo um período extremamente curto, 1950 ao presente, e ignoraram simultaneamente todas as outras tendências de curto prazo, tá? Menor que 100 anos, de suas próprias reconstruções, que excederam em muito as mudanças de temperatura modernas, tanto em rapidez quanto em magnitude, como ilustrou o gráfico anterior. Né? Quando eu falo acima, é esse gráfico aqui. Essa imagem aqui ao lado, né, curiosamente, né, os estudos de Bova et al. 2016 também descobriram recentemente que durante o Holoceno ocorreram tendências de aquecimento oceânico naturais de curto prazo que atingiram amplitudes de mais de 2 graus Celsius em 200 anos, em profundidades de 0 a 1000 metros. Né? A OMM alega que em profundidades de 0 a 700 e de 1000 a 2000, inclusive de 1000 a 2000 metros, falando ali que o aquecimento também está sem precedentes. Né? É curioso todas essas medidas aí, né? Tinha que pegar justamente aonde foi realizado, como eu sempre digo, é perigoso, né? Você coletar dados às vezes, não estou afirmando aqui, tá? É só um levantamento, um questionamento, antes de mais nada, tá? A ciência se faz assim, que tudo depende de quando, como e onde se mede, tá? Às vezes não seguindo essa ordem, tá? E geram esses dados, isso é muito perigoso, né? Porque quando a gente pega esses dados do Holoceno, de 5 a 10 vezes a taxa de aquecimento na época, né, que era mais de 0,1 grau Celsius por década, em comparação com a taxa de aquecimento de 0,015 por década nas últimas décadas de 71 a 2010, na profundidade mais rasa de 0 a 700. Mas eles podem falar, mas a OMM falou que é o maior aquecimento, parece que é dos últimos, aliás, foi a acidificação, dos últimos 26 mil anos, e também tem dados confrontando isso daqui. Ora, o aquecimento dos oceanos no período quente medieval foi surreal, né? Eu já apresentei esses dados aqui, né? Nós tivemos vários períodos quentes, período quente romano, quente minuano, né? E por aí vai, né? Período quente medieval e por aí vai.
Então aqui algumas áreas do Pacífico e do Atlântico, demonstrando, né, estudos de Rosenthal também, eu vou deixar o link para vocês aí, tá? Demonstrando que as temperaturas, né, chegaram na casa aqui de 1,5 grau Celsius. Olha só, né? Eu estou falando aqui de pouco tempo atrás, né? Holoceno, né? Até 12 mil anos atrás. Então é 0, 2, 4 mil, 6 mil e assim vai, de 2 em 2, tá? Então, ó, notem que se a gente pegar, por isso que eu digo que na climatologia séria, a gente tem que pegar um período bem longo, não adianta a gente selecionar um período curtinho, tá? E como vocês publicaram ali, que é a maior acidificação, isso também é bem... tem um confronto bem grande aí desses dados, né? Interessante que esses dados ou não chegam até vocês, ou não sei como é que é feita essa seleção, né? Não sou eu aqui que vou julgar nada, estou apenas seguindo a ciência em apresentar dados confrontando isso. Então vocês podem notar que no período recente, aqui tá, não sei muito bem para vocês, mas é entre 1000 e 2000, tá? 1000 e 2000 aqui, tá certo? 1000, 2000, 1000, 2000, né? Então como é que pode, né? Inclusive também confronta esses dados com o que eles colocam, né? Western Pacific. Então nessa parte do Pacífico, vocês podem notar que um pouco há quase 4 mil anos atrás, eles falam tanto de 1,5 grau Celsius, a gente não pode passar disso, né? Nós já passamos disso em vários períodos bem determinados na paleoclimatologia, tá? Eu não consigo entender qual o motivo de tanta gritaria. Aqui é o calor no oceano durante o Holoceno, né? Então de 10 mil anos até agora, notem, né, que se a gente pegar, a gente teve um resfriamento nos oceanos, né, e não um aquecimento, como vocês dão a entender em grande parte da mídia. Tudo depende do espaçozinho de tempo que vocês pegam. Detalhe que esse camarada trabalhou para o IPCC, o senhor Rosenthal. Aqui, infelizmente, ficou um pouco fora de ordem, mas aqui é justamente aquilo que eu falei, é o gráfico do satélite, tá, de 40 a 80, tá, demonstrando justamente uma queda nas temperaturas, né? Global Sea Surface Temperature Anomaly, né? De 1940 a 1980, tendência linear. Então, como é que pode, né, o calor nos oceanos após a Segunda Guerra Mundial, né, onde você tem uma industrialização, o CO2 em massa, inclusive até na era dos navios a vapor, depois a óleo, né? Idade de gás carbônico, idade de industrialização, e durante 40 anos o aquecimento global tirou férias. Então é importante citar esses dados, porque é assim que se trabalha, tá? Não estou duvidando da OMM, apenas para confrontar justamente, né, assim, cada um tire suas conclusões, né, mas tem alguma coisa aí que não está batendo. Aqui são os estudos de Gebi and Huiber, 2019, tá? Olha que curioso, né? Anos 2000, aqui, né? Até aqui atrás. Então, no período recente, né, quando a gente pega o período quente medieval, etc., olha só, né, quanto, né? Tá aqui, ó, Global Heat, né? Content, anomalia global, né, do calor contido, né, e assim vai no oceanos, etc. Como é que pode aqui, aqui, né, o que causou esse aquecimento aqui? Né? Foram os seres humanos também, né? De 0 até 1750, né? 1850, né? Lembrando que após 1850, sabido que a gente ia entrar o quê? A gente ia sair da pequena idade do gelo e íamos entrar num período de aquecimento. Né? Mas notem que antes disso, né,
O que causou esses aquecimentos todos aqui? Né? O que causou? Provavelmente não foi o homem. Mas vocês devem estar intrigados, né? A grande diferença na medição de satélites para os marégrafos. Aqui são dados um pouco mais recentes, porque nós temos os satélites Topex, JSON 1, JSON 2, JSON 3, né? E aqui cada um com sua corzinha. Ah, professor, então cada satélite desse foi lançado, vai sendo lançado. É isso mesmo que vocês estão vendo. Agora, quando a gente pega aqui os dados, embaixo estão os dados de Nova York, dados de marégrafos. Marégrafos. Aqui está o link do... Eu vou tentar colocar todos esses links, porque são muitos links, gente. Então vocês peçam aí nos comentários. Eu vou colocar os mais relevantes para você acompanhar da sua casa, os marégrafos. Ah, professor, tem dados do Brasil? Tem. Tem sim, calma. Então, os dados do nível do mar, antes disso, lembra que eu falei lá no início, para guardar aqueles 3,3 milímetros? Né? Não vamos focar ainda no 4,62, não, porque a historinha é a mesma. Indica que os mares estão subindo em 3,3 por ano. Então, lá naquela figura, primeira figura, né? Em contraste, as estações de maré registraram aumentos de aproximadamente de 1 a 2 milímetros anualmente. Isso foi antes deles divulgarem os 4,62. Vejam como não bate. E os marégrafos são bem mais precisos, como disse aquele doutor no início do boom, lá do Serviço Australiano de Meteorologia. E de fato, relatado, o medidor de maré mais antigo dos Estados Unidos, na cidade de New York, não mostra nenhuma aceleração significativa desde 1850. Ah, mas por que, professor? Os dados ali são do marégrafo? São. Ele sai, ó, de 1850 e pouco aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Né? 0,40, menos 0,40 milímetros. Ele sai para 0,0 alguma coisa, né? Tanto é que ele fala mais ou menos 0,08 milímetros por ano, né? Quando você pega os dados de altimetria de satélite, eles não colocam isso. Inclusive, o pessoal está até comparando as imagens aí, né? Os grandes navegadores tinham o costume de fazer o V invertido, que eu já mostrei diversas vezes aqui no canal, né? E o nível do mar no mesmo local, ali onde está a Estátua da Liberdade também, né? Fotos antigas em preto e branco, né? Comparando com o atual nível do mar no mesmo local, né? Justamente aí na base de comparação. Mas a resposta é simples. Quando a NASA ou a NOAA lançam esses novos satélites, os dados que produziram não eram os mesmos registrados pelos satélites anteriores. Ou seja, lançou o satélite novo, os dados que são produzidos não são os mesmos registrados pelos satélites anteriores. Mas não para por aí. Vamos lá. Aqui só para citar, né, o pessoal apavorado, né, mostra lá o Ceará às vezes, estou mostrando muito, mas aqui está o nível do mar na Ilha Fiscal, aqui no Brasil, tá? Praticamente nada, né? Olha aqui, né? Nada. Se a gente traçar uma linha aqui, né? Inclusive tem um sobe e desce aqui, né? Mas praticamente uma estabilização, né? Mas quando se pega a planilha Excel da NOAA que está disponível, tá? Nem cabe isso aqui. Infelizmente não cabe essa planilha aqui, tá? Vocês sabem que aqui eu trabalho com a verdade, né? Que não tem charlatão. Mostrando o conjunto de dados completo para cada um dos 4 satélites, e a gente faz a plotagem desses dados da NOAA, ao contrário dos dados do Colorado, né? Que eu mostrei agora há pouco, tá?
incluindo a sobreposição total entre os dados individuais, a gente observa que a taxa de aumento do nível do mar mostrado por cada um dos 4 satélites separadamente mostra um resultado que está aí na sua tela. Ah, professor, o que essa emenda está fazendo aqui? Calma, vamos lá. Então, os 2 satélites mais recentes registram taxas significativamente mais altas de aumento do nível do mar do que os 2 satélites anteriores. Os 2 primeiros concordam muito bem, mas ambos mostram uma tendência muito menor do que os 2 últimos. Então, deixa eu voltar aqui para vocês verem. Né? Então, o que acontece aqui? Né? Nenhum conjunto de registros de satélites mostra qualquer tendência de aceleração. Os cientistas da UC simplesmente combinaram os 2 conjuntos de dados diferentes, traçaram uma nova tendência mostrando aceleração e não mencionaram a diferença. Ah, professor, mas aqui os dados vão até um pouco mais de 2020. Né? Mas eles aplicaram de novo? É assim que é aplicado. É assim. Então, quando a gente vê isso daí, né, por exemplo, o resultado líquido pode ser visto na figura que vocês estão vendo aí. Né? Então, um satélite diz que o nível do mar está subindo 2,5 milímetros por ano. E apenas 8 dias após o final dos dados, quando a gente pega a tabela, né, do satélite, intervalo entre um satélite e o próximo no registro do nível do mar ali Colorado, o satélite sucessor diz que está subindo 4,1 milímetros por ano. Isso não é nada bom. Então eles afirmam que em 8 dias a taxa de aumento saltou 1,6 milímetros por ano. Observe também que não há absolutamente nenhuma aceleração em nenhuma das metades do registro de satélite, é apenas uma mudança de passo entre eles. Então, claramente, eles não são capazes de medir as mudanças anuais do nível do mar até 1 milímetro mais próximo, muito menos até 1/10 de milímetro mais próximo. Né? Agora, tudo isso, né, eu sei que pode parecer confuso, mas, basicamente, pensem em vocês. Né? Pensem em vocês. Isso está ligado a governos. Né? Então, isso pode explicar por que o ex-presidente Barack Obama, Bill Gates, Al Gore se sentiram muito confortáveis e seguros quando cada um comprou uma propriedade à beira-mar. Né? Porque eles proclamam em voz alta que os níveis estão subindo perigosamente. Mas, como muitos dos alarmistas climáticos, suas ações desmentem suas palavras porque sabem que os dados são muito falhos. Os dados mostram que os mares não estão subindo nesse ritmo que os satélites demonstram. Isso daqui eu já bati na tecla várias vezes no canal. Né? Inclusive, esses 2 gráficos são da OMM, foram postados pela OMM, da acidificação dos oceanos, por causa do CO2. Mas aí vocês podem notar que milhares de localizações, ó, aqui, ó, a gente pega aqui o Japão, né? O Japão está tendo o quê? Ah, não, ele está ficando mais alcalino. A gente pode pegar aqui, vamos ver aqui, a Nova Zelândia. Vamos pegar aqui a Nova Zelândia, aqui em amarelinho, onde eu estou com o cursor do mouse. Praticamente a mesma coisa, né? Quer ver um aqui, também bacana? Cadê ele aqui? Ó? Eu acho que é o Kuwait, se não me engano é o Kuwait. Né? Também mostra aqui uma alcalinidade. Né? Então isso não é uma coisa global. Né? Isso tem uma complexidade enorme nisso daí. Mas enfim, né? Vamos seguindo aqui para vocês entenderem. Aqui são os estudos de Voigt et al. 2015. E ele mostra, né, lá por volta de 1850, 60, o pH dos oceanos. E notem, né, que não há nada disso. Né, há uma variabilidade do pH aqui, de acordo com fatores
naturais, tá? Isso é muito conhecido, tá? Muito conhecido já na história climática, e não tem nenhum motivo para alarde. Ah, professor, eu sou novo aqui no canal, eu acho que tem sim. Vamos lá. Então tá aqui a capa do artigo, né, da parte do Pacífico, né, lembrando que o Pacífico ocupa 35% da superfície terrestre sozinho. E esse estudo muito bem documentado mostra justamente nenhum alarmismo nessa parte da acidificação dos oceanos, né? Nada disso. E pesquisas anteriores, iniciadas em 2009, pelos professores Philip Munday e Danielle Dixon, da Universidade James Cook, da Austrália, sugeriram que a acidificação dos oceanos estava tendo efeitos terríveis no comportamento dos peixes, levando o painel do clima a afirmar em um relatório de 2014 que isso poderia levar a profundas consequências para a diversidade marinha. A mídia divulgou isso rapidamente. Mas o trabalho foi seriamente contestado. Mas foi contestado por um fisiologista de peixes. Não é qualquer um. Né? Fisiologia dos animais ali. O senhor Timothy Clark, da Universidade de Aachen, em uma localidade lá da Austrália, nesse artigo recente, que ele demonstrou que essa suposta acidificação dos oceanos não tinham impacto nos corais e muito menos no metabolismo ali dos peixes. Né? A acidificação dos oceanos não prejudica o comportamento de peixes e nem dos recifes. E de acordo com um novo estudo, os corais, né, observaram persistentes em águas acidificadas, em ambientes extremos, onde o pH chegou a 6,5, né? Acho que o pessoal também esqueceu a escala pH, né? De 0 a 7 e de 7 a 14, né? Aquele beabazinho básico para aluninhos do ensino fundamental. Né? Não sei, talvez tenha esquecido. Mas isso significa efetivamente que isso não tem nada a ver com o CO2, inclusive persistência de corais, apesar de flutuações periódicas extremas de pH em Recife caribenho vulcanicamente acidificado. Tá? Isso é o que estou falando, são os estudos. Está aqui, ó. Estudo de Knox et al. 2020. Ele fala, aqui caracterizamos uma área de acidificação vulcânica na ilha ali em São Vicente, tá? Granadinas. Então, apesar do enriquecimento de CO2, liberação, a área possuiu uma alta cobertura de corais duros e moles, bem como extensas estruturas carbonáticas, né? Extremos diários de acidificação, né? pH 6,54, né? Subsaturação de aragonita, né? Correlacionados com as flutuações de marés, e por aí vai. Então, não vou ficar preso nisso daqui, porque justamente as infiltrações vulcânicas de CO2 ali, ambiente extremo, e o que se pensava, que foi publicado, né, dizendo que eles sofriam ali por causa da acidificação, não passava de mera bobagem. Mas não para por aí. Muitos podem falar, mas está afetando os corais, né, o branqueamento dos corais. Não. O novo relatório do Instituto Australiano de Ciências Marinhas, né, eu estou aqui divulgando os dados, mostrou que a Grande Barreira de Corais estabeleceu novos recordes de extensão para o ano, né, entre 2021 e 2022, que são esses dados aí. Inclusive, isso saiu na CNN, né, colocou parte a barreira de corais registrando a maior quantidade de corais em 36 anos, contradizendo, né, o que a OMM segue IPCC. Então, quem está correto? Né? É o relatório do Instituto Australiano de Ciências Marinhas, né, ou é o que a OMM está divulgando? São fatos
bem estranhos, muito estranhos, né? Inclusive, de acordo com o relatório, está aqui, ó, a Grande Barreira de Corais, mais de 2.300 quilômetros, né? Desde que as pesquisas começaram há 36 anos. Aí fala que 87 sessões, ó, entre agosto de 2021 e maio de 2022, cobertura média de corais duros na região superior, e assim vai. Mas não para, né? Tem mais dados, né? Mais dados. Aqui, ó. Né? Parte da Grande Barreira de Corais registra a maior quantidade em 36 anos. Né? Tá aí da CNN, justamente os dados que foram publicados em, acho que foi agosto, 4 de agosto de 22, foi publicado isso, 4 de agosto, tá? 4 de agosto de 22. Então, aqui também, né, demonstrando um crescimento da barreira de corais. Quem diz isso é o The Australian Institute of Marine Science, né? Não o professor, o biólogo Igor Maqueira. Eu estou transpassando os dados oficiais. Vocês falam, não, a acidificação, né, os oceanos estão ficando cada vez mais ácidos, né, parecendo até cena de filme, né? Mas, novamente, não estou aqui para julgar, não, né? Cada um que tire suas conclusões. Lembrando que os dados que estão sendo apresentados no seu vídeo, né, são da The Australian Institute of Marine, tá? Não é qualquer coisa. Aqui também, ó, né? Então, o que aconteceu? Há 10 anos ou mais, a gente foi informado que a grande catástrofe desses recifes iam desaparecer, né? Aí, o artigo, né, contando, né, sobre tudo isso, etc., né, não se procedeu. Né? Não se procedeu. Então, quem é que está com a razão? Aqui abaixo, ou melhor, aqui no seu vídeo agora, a imagem do professor Peter Reed, ex-professor de física marinha da James Cook University. Ele postou essa imagem. Gente, eu tenho um arquivo aqui, aliás, vários arquivos com dados, tá? Dados esses que muitas das vezes já foram apagados. É impressionante, né? Não se faz isso, né? Então, o que aconteceu aí? Né? Mais ou menos de 85 até 2020, né? Após 2020 também. Ele postou as estimativas da média do Recife, justamente com exemplos de como a média foi usada para dizer que as coisas estão piorando. Mas agora, como as coisas estavam melhorando, os dados não foram atualizados. Notem que a linha aqui, mais ou menos aqui em laranja, né? Ela para aqui em 2020, ela não segue como ele fez com a linha em azul. Né? Então, será que é uma história assustadora para salvar o planeta? Não sei, né? Cada um tire a sua conclusão. Aqui também, né? Esse aqui é o checkmate, porque o estudo publicado na Nature Ecology Evolution documenta que existem mais de 500 bilhões de colônias de corais apenas no sudoeste do Oceano Pacífico. Será que o MM leu esses trabalhos? Né? Ainda mais corais e colônias, né, que existem nos mares tropicais, água quente. Né? Então, o novo estudo foi um dos primeiros a medir o número de corais em uma grande região. Né? Então, em outras palavras, muitos colocaram, após lerem esses estudos aí, que essas estimativas de fim dos corais, etc., eram mera especulação. Né? Aqui está a revista, tá? Isso aqui tinha que ter aberto, tinha que abrir isso aqui antes, mas não tem problema, tá? Só não seguiu a ordem aqui, né, das paleoperspectivas
sobre a acidificação dos oceanos, tá? Eu respeito muito a área paleoclimática. Agora, no relatório anual da OMM, depois eu vou abrir aqui para vocês o relatório, tá? Não dava para debater ponto a ponto, gente, porque são vários pontos. Eu peguei os pontos principais, né? Detalhe que a gente já está aqui há quase 1 hora. Mas eles falam ali que é o maior pH. Como é que é? Vamos ver aqui, ó. Vamos lá. O IPCC concluiu que há uma confiança muito alta de que o pH da superfície do oceano aberto é agora o mais baixo em pelo menos 26 mil anos. E as taxas atuais de mudança de pH não têm precedentes desde pelo menos aquela época. Pelo amor da madrugada, né? Porque aqui realmente, após os dados que eu mostrei aqui, olha só, né? Não tem nada disso, né? Ou seja, mais uma vez, esses dados não batem, né? Tá aqui os dados, né? do pH. Mas não é só isso, né? 26 mil anos. Então esse estudo aqui, vocês devem desconhecer. CO2 e pH nos últimos 800 mil anos. Tá? Estudo de Pereiro, 2010. Tá? Lembrando que o CO2 está em rosinha e o pH nas bolinhas aqui, né? Então variando aqui, ó, de 0 a 8,1. Tem mais uma coisa. Muita gente pode estar aí falando, mas onde é que é o pH ácido, né? Abaixo de 7, né? E não está nisso, né? Ele está ficando menos, né? Vamos dizer assim, com uma menor alcalinidade. Não está ácido, não é isso, tá? Aí eles pegaram também o caso da Antártica, foi o recorde de degelo, não sei o que, mas esquecem de citar que a Antártica ganhou muito gelo de 2012 a 2015. Esquecem de citar que, seguindo o ciclo nodal lunar, que é perfeitamente natural e que causou aquele aquecimento no Ártico, acho que foi em 2007, quando a gente está perto, enfim, depois eu vou explicar isso, tá? do ciclo nodal lunar no slide mais à frente. Mas o caso da Antártica, o recorde de gelo antártico, a base de Mason pode ter que se mudar. Isso foi em 2015, de tanto gelo. Então, assim, é meio esquisito, porque pegaram agora, não, 2023 chegamos a um recorde de degelo marinho, né? Marinho. Né? Lembrando que o continente ali é gelado, assim como no Ártico, né? Eles gostam de pegar a parte, por exemplo, ali, quando eu falo do Ártico, né? Ali é gelo marinho mesmo, mas a parte da Groenlândia, eles adoram pegar a parte ali que está circundando a Groenlândia. Mas vamos lá. Aqui são os dados até que a OMM publicou. Se a gente traçar aqui uma linha, né, praticamente uma constante, mesmo com essa queda aqui em 2023, que foi ocasionado por fatores naturais, principalmente, né, a parte do ciclo nodal lunar, né, do ciclo nodal lunar, que é muito conhecido, né, que é chamado precessão da órbita lunar ou dos nodos lunares, né? Então isso tem a ver, porque para vocês entenderem, é o seguinte, né? Ali no Ártico foi em 2007 mesmo, né?
Por quê? A velocidade relativa da Lua ela é muito maior no máximo do ciclo e cria marés mais altas nos trópicos. Então, o que acontece aí? No máximo de seu ciclo nodal, como a gente vai ter agora, bem mais para frente, né? Não deixem de assistir a palestra, a pequena palestra que eu postei aqui do Molion explicando isso. Mas no máximo de seu ciclo nodal, como ocorreu em 2006, 2007, a Lua levanta a superfície do mar entre o Equador e 40 graus de latitude por sua atração gravitacional, e esse desnível, ou o chamado gradiente hidráulico, aumenta ligeiramente a velocidade dessas correntes marinhas e levam mais calor dos trópicos para os polos. Né? Por exemplo, no caso do Atlântico Norte, essa água aquecida, né, às vezes 0,7, 0,8 graus, entra por debaixo do gelo flutuante e derrete parcialmente a sua base, né, que constitui 90% do total, parcialmente derretida, não aguenta, ela colapsa e quebra. Né? Ou no caso ali do gelo marinho, ela vai ficar toda quebradiça, todo rachado. No caso da Antártica, é a mesma coisa. Né? E esse ciclo tem relação também com a ocorrência de El Niños. Tá? Não deixe de conferir o vídeo que está aqui no final deste. Tá? Mas continuando, a Antártica em 2012 isso segundo o próprio National Snow and Ice Data Center, a Antártica atingiu 19,44 milhões de quilômetros quadrados, né? Mares e arredores, né? Aí quebra o recorde de 2006 de 19,36, né? Para por aí? Não. Em 2013, novamente, isso foi por volta do dia 26 de setembro, eu acho, em 2012. Em 2013, algo semelhante ocorre. E a mesma desculpa foi dada, que foi o aquecimento global pelos humanos que alteraram os padrões de ventos e causaram maior crescimento de gelo na Antártica. E agora? Né? Porque, segundo as leis da física, é impossível. Como é que pode o mesmo fenômeno ocasionar mais gelo e menos gelo? Complicado. Né? Acho que nessa... Será que a OMM, a Organização Meteorológica Mundial, consegue explicar isso? Não sei. Bom, em 2013, o continente atingiu outro recorde, 19,47 milhões de quilômetros quadrados. Quebra o de 2012. Né? Os dados são da NASA aí, que estão na sua tela. Quando a gente vai para 2014, se repete. Sendo que nesse ano ela atinge o recorde dos recordes, com 20 milhões de quilômetros quadrados, onde o continente antártico tem cerca de 14 milhões. Né? E eles divulgaram a mesma coisa, que foi o aquecimento global, as mudanças climáticas. Né? Então é estranho porque mudar as leis da física. Né? Não sei o que a OMM explica a respeito disso, né? É estranho, inclusive muito estranho, porque em 2015 a NASA inclusive afirmou no estudo que a Antártica estava ganhando gelo e não perdendo, devido também às mudanças climáticas ocasionadas pelo homem. Pode ser, né? E agora também perde, também devido. Né? Isso não... Isso tem alguma coisa estranha. Não é possível. Aí se quebra um novo recorde, quebrando o de 2014. Então tudo isso muito estranho, né? Esses dados muito assim curiosos. Não é possível que eles não tenham acesso a isso daí. Eles têm. Aqui, né, Hemisfério Sul, extensão da parte da anomalia, abril de 2015.
Aí falaram também no relatório da OMM que a gente vai ficar sem comida. Olha, aí já é abusar demais, porque os dados da FAO, a FAO, ela é ligada às Nações Unidas, né? A produção de milho, arroz, trigo, de 61 a 2020, né? Um aumento de 467%, a produção de arroz 251%, trigo 242%, né? Não sei o que digo. Né? Se a gente está tendo problemas geopolíticos, a guerra Rússia, Ucrânia, fertilizantes, etc., tudo bem. Agora, o problema está no acesso, na distribuição. Tá? O problema não está que vai ficar todo mundo sem comida por causa das mudanças climáticas. Além do mais, isso gera uma gritaria no mercado financeiro, né? Nas commodities, né? Podendo piorar ainda mais o valor de certos alimentos quando colocam, às vezes, de forma, não sei se é o termo mais correto, talvez de forma equivocada, né? Talvez de forma para causar um susto, né? Vamos ficar sem café, como você repetir agora, né? Há tempo atrás foi o chocolate, cada hora é uma, foi os avelães, né? O creme de Nutella, isso tudo eleva os preços e não leva a lugar nenhum, né? Aliás, a gastar mais. Então, as evidências mostram que a produção aumentou, né? Graças à tecnologia, né? Parte de rendimentos, e até a concentração do dióxido de carbono, né? Porque eu citei aqui um fisiologista da parte animal, né? Mas a fisiologia vegetal, né? A parte de fotossíntese, as plantas gostam bastante de CO2, tá? Não sei se vocês têm esse conhecimento da parte da taxa fotossintética, tá? Mas a produção de milho, arroz, trigo, tudo isso cresceu bastante, e tem mais, utilizando às vezes um pedacinho de terra. E aqui também, né, mais um gráfico, né, demonstrando aí o crescimento de alimentos, etc. Agora nós estamos com problema de fertilizantes, etc. Né, todo mundo sabe disso, a gente não pode negar isso, né? Ondas de calor recordes na Europa. Olha, a mega seca na Europa, não sei o quê. Mas será que vocês conhecem a mega seca europeia, inclusive divulgada pelo próprio, tem uma tendência cientista, né, o Copérnicos? Vocês têm conhecimento da mega seca europeia de 1531 a 1540? Período de fome em massa, quebras de safra, calor escaldante, derretimento de geleiras, né? Ou será que por volta de 1500 e lá vai fumaça, alguém escondeu todo o uso de combustíveis fósseis dos historiadores de hoje, né? Talvez tenha sido isso, não sei, né? Quem sabe. Aí pegaram até o Paquistão, né? Que a seca no Paquistão estava relacionada às alterações causadas pelo homem no clima da Terra, né? Aí o cara lá do governo do Paquistão colocou várias coisas bem estranhas também, porque ao mesmo tempo que ele fala que algumas províncias do Paquistão experimentaram as piores secas em 1899, 1920, 1935, né? Outros locais, 1902, 51, né? Outros locais ali em 1871, 1881, 1899, está aqui os anos. Né? Mas aí fala que durante o período de mais de 100 anos, entre 871 e 98, né, 11 dos 21, fala que de seca foram anos de El Niño. Aí fala a fase do El Niño, da oscilação sul, né, o Enzo, tem impacto direto na seca do Paquistão, uma vez que representa principalmente impacto negativo nas monções de verão. Ora, então, se vocês divulgam, né, parabéns, né, o fator natural atuando nas secas, mas aí não tem um fator também, a gente que está alterando, né, quanto o homem lançava de CO2 então, 1899, 1920,
1835, 1871, 1881, né? E não vem falar que, né, são eventos repetitivos, né? Ó, 1871, 81, 99, né? Depois de 1902. Para finalizar, tinha outros tópicos para serem abordados, né? A polêmica das flores e cerejeiras japonesas. Não, estão florescendo muito cedo por causa das mudanças climáticas, o MM colocou. Tá, e daí? Né? Aí, sendo até irônico, pode ajudar a compensar parte da insegurança alimentar causada pela política energética ocidental, né? Pela catástrofe da disponibilidade de fertilizantes, porque está florescendo mais cedo, né? Florescendo mais cedo, então é mais alimento, não é? Ou será que não? Né? Então, a OMM produziu realmente, assim, na minha visão, tá? A ciência se faz com debate, a ciência se faz com fatos, não se faz com achismos, nem massageando dados para a gente encontrar o que a gente quer. Né? A gente trabalha com os dados do mundo real. Né? Então, eu não vi assim, apresentação, discussão, explicações sérias nesses comunicados para a imprensa. O relatório tem até algumas coisinhas bacanas, vamos dizer assim, né? Mas eles citaram o maior problema como a insegurança alimentar, né? Tem solução. Acaba-se a guerra, né? Baixa um pouco a inflação, começa as exportações, começa o comércio de fertilizantes, acaba a especulação e todo mundo sai feliz. Eu vou compartilhar com vocês aqui, né, para dizer depois que não foi compartilhado, né? Nós temos também, isso aqui são dados que eu guardo comigo, o pessoal pode falar, está em Word, né? Aqui nível do mar na Península Antártica, né? 15,5 metros acima do presente, tá? Isso há 8, 7 mil anos. Tem dados da África também, tá? Tem dados do Brasil, 4 metros acima do atual, Bangladesh, China, 2 a 4 metros acima do presente, Antártica Oriental, 8 metros, né? Quanto o homem lançava de CO2, né? Eu estou falando de 7, 9, 10 mil anos atrás, né? Isso não é nada numa escala global, isso é uma poeirinha quando a gente volta ao passado. Então está aqui, né? Eu abordei alguns assuntos aqui. Falar no negócio da Somália, o pessoal está sendo deslocado. Não é por causa de mudança climática, né, nem seca, nem nada disso. Né? Eles vivem uma situação ali que todo mundo sabe, histórica, né? Na Somália ali, né? De pessoas cruzando para a Etiópia, Quênia. Pelo amor de Deus, ali é parte geopolítica, não é climática. Segurança alimentar foi apresentado, onda de calor recorde, negócio da Europa, chuva recorde, Paquistão e não sei o quê. Né? A gente estava 3 anos e alguns meses sobre o Laninha, né? Então isso causa mudanças não só no Brasil, como global. A acidificação dos oceanos também foi rebatido, nível médio global do mar, teor de calor nos oceanos, gelo marinho na Antártica, né? Geleiras de referência aqui, nossa, a gente tem milhares de geleiras, não é só Ártico e Antártica, né? E lembrando que nós temos principalmente o ciclo nodal lunar metido nisso aí, que vai atingir o seu pico em breve aí. Concentrações de gases de efeito estufa, nossa, o CO2 não controla clima global, muito menos metano, muito menos óxido nitroso, que eles falam aqui. Tá, já foi apresentado diversas vezes nesse canal, né? CO2 é o gás da vida, então muita calma, né, nessa hora aí. Temperatura média global de 1,15 graus Celsius, né? Tá até aqui o gráfico. Se esquece de falar como, quando e como se mede, como se produz esses gráficos aqui, ó, de 0,2 graus Celsius aqui, né, a escala, né, 0, 0,2, 0,4, 0,8, 0,6, 0,8, por aí 0,6, 1, 1,2, 1,4. Esquecendo de citar aqui 2 super El Niño de 98, cadê 98? 98 aqui, ó,
tá? 2016 aqui, causando justamente isso, e mais o fator dessas estações contaminadas por ilhas urbanas de calor que leva isso daqui. Quem é novo no canal sabe muito bem que eu canso de apresentar, né, os dados aqui da UAH, né, temperaturas da baixa troposfera da Universidade do Alabama, né, demonstrando que após o super El Niño, entre 2015 e 2016 até agora, nós tivemos uma queda nas temperaturas, né, uma queda das temperaturas globais após o fim do El Niño, perdão, após o fim do Super El Niño de 2015 e 2016, se estabelece esse Laninha plurianual e nós tivemos uma queda nas temperaturas globais, né, com dados da baixa troposfera ali, né, da UAH, Universidade do Alabama, né, dados do Dr. Roy Spencer, inclusive do Dr. John Christie. Enfim, são feras. Era isso que eu queria apresentar para vocês. É um contraponto, a ciência se faz assim, um contraponto, né, com metodologia científica, com debate, né. Agora, na maneira que foi divulgada, realmente parece que alguém apertou o botão do pânico. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixa aquele like bacana. Quem puder realizar essa colaboração, o link já está na descrição. Inscreva-se também lá no Alerta do Tempo, o melhor canal de previsão do tempo, boletins e alertas meteorológicos. Tá ok? Muito obrigado pela sua presença, compartilhe bastante. Eu vou tentar colocar todos os links utilizados aqui na descrição. Fui. Fique na paz.